E uma coisa que os alunos sempre falam com a gente na disciplina e nos corredores é por que eles têm que fazer o TCC, né? Além do fato dele estar na matriz e sem o TCC deles não se formarem, qual é a justificativa real do TCC existir, na opinião de vocês dois, né? Balizada de vocês dois, do TCC existir no curso de graduação? É essencial ou não é essencial? Vai lá, Inácio. Essa questão de ser essencial ou não, eu não tenho uma opinião formada, né? Tem bons cursos no Brasil que tem TCC obrigatório, tem bons cursos que não tem TCC obrigatório. Mas eu vejo como sendo importante, principalmente nos tempos atuais, porque a ciência não é uma questão de opinião, é uma questão de você ter uma base de pessoas que seguem um determinado raciocínio, você vai montando mais conhecimentos, construindo em cima daquele que já tem, né? Talvez refutando alguém, mas aí a sua base de conhecimento tem que ser maior do que a base de conhecimento do trabalho que você está querendo refutar, mas o fato é que você vai construindo mais conhecimento à medida que você vai compilando trabalhos, vai vendo a relação entre eles, para poder produzir novos conhecimentos, né? Então, é disso que difere um artigo de opinião que você encontra num blog ou coisa parecida. É isso que eu entendo como a relevância de ter um TCC, né, para você ter um pensamento crítico em cima do que está acontecendo dentro das universidades, dentro dos institutos federais de pesquisa, de apresentação de novos conhecimentos. E aí, se o professor Tiago quiser complementar. Pronto. Então, assim, como o Inácio falou, né, assim, é uma questão talvez até um pouco polêmica, né, assim, como ele falou, podem ter cursos, né, que vão ter essa exigência do TCC e outros cursos que já não têm, tá? Eu, particularmente, né, apesar de perceber, assim, como é que eu posso dizer, assim, as vantagens e desvantagens, né, de cada possibilidade, eu diria que eu sou mais favorável, né, a ter um TCC, né, obrigatório, né? Por que eu penso dessa maneira, né? Bom, porque primeiro, né, eu penso o seguinte, né, qualquer tipo de trabalho que você for fazer em qualquer área, né, incluindo computação, né, mesmo que você vá, sei lá, ser programador, né, desenvolvedor, né, qualquer tipo de trabalho você vai precisar escrever, né, você vai precisar se comunicar, né, com outras pessoas, mostrar a sua ideia, suas ideias, né, via texto, né, alguma coisa assim. Então é interessante que você treine, né, um pouco essa habilidade, né, de escrever um texto, como o Inácio falou no começo, né, um texto que vai ali tentar convencer outra pessoa, né, de que as suas ideias são relevantes, né. Então esse é um dos pontos que eu acho interessante, né, treinar essa habilidade de escrita, que eu acho importante. Inclusive, isso vale para todos os tipos de trabalhos, né, o científico e o relatório técnico, porque no relatório técnico, algumas pessoas acham, né, que você descrever o código. Na verdade, assim, o relatório técnico, talvez você tenha alguma coisa de código para exemplificar alguma funcionalidade ou outra do sistema, mas, assim, como um relatório técnico, geralmente você vai querer convencer uma gestão, por exemplo, ou talvez até querer vender para uma empresa, dizendo assim, olha, eu tinha esse problema em tal lugar, eu tentei resolver, as ferramentas não se adequaram, e eu tive que desenvolver esse processo, né, que é basicamente isso, um relatório técnico é sobre o processo que você desenvolveu para resolver determinado problema, né? E aí, onde é que está o ponto? Exatamente nisso que o Thiago estava falando, eu tenho que escrever, porque nem sempre eu vou estar presente do lado da pessoa que vai estar usando a ferramenta ou que vai estar lendo o meu trabalho, né? Na verdade, eu nunca vou estar lá. Então, eu tenho que justificar para aquela pessoa que está lendo por que a minha ideia é importante, seja um artigo científico, seja um relatório técnico. Isso, perfeito. Aí, assim, o que eu complementaria também é com relação àquelas coisas que eu já falei, né, dessa relação, né, do trabalho de TCC com o trabalho que você faz fora do ambiente acadêmico, né? Então, essa questão de ver os trabalhos relacionados, né, o que já existe para você poder fazer algo novo, né? Então, isso vai existir independente se você estiver trabalhando na área científica, né, ou estiver desenvolvendo um novo produto, né, para a sociedade, isso vai ter que ter. Essa parte de compreender a relevância, né, daquele trabalho que você está fazendo, né, isso também é importante, independente do tipo de trabalho que você for fazer, né? Então, de novo, não é uma coisa, né, só científica, digamos assim. Uma outra coisa que eu colocaria, que eu acho que tem a ver com o que o Inácio colocou,
Aí talvez já sairia um pouco, digamos assim, da parte do mercado de trabalho, né? Que é, assim, hoje a gente vê tanta notícia falsa, né, assim, principalmente agora na pandemia, né, assim, a gente viu tanta notícia falsa, né? Então, uma das coisas que o TCC traz, né, também para você, é essa possibilidade de você compreender melhor o que é a ciência, né? Como é que a ciência, digamos ali, chega naqueles resultados, como é que você pega um trabalho e sabe que aquele trabalho é relevante, o que ele é bom, né? Realmente ele tem um impacto ali na comunidade científica, né? Então, assim, para você também não ser enganado, né, com essas coisas que muitas vezes aparecem, né, nesse mundo de hoje, né, que é tanta desinformação, né? Então, acho que também auxilia nisso, né? Tem uma questão também que na graduação acaba que as disciplinas elas são muito contidas em si mesmas, né? Então, às vezes, o aluno, dentro do curso, a gente não consegue que o aluno trabalhe conceitos de diferentes disciplinas dentro de um projeto. E a gente precisa ver como é que isso vai ser resolvido dentro do TCC, porque você tem um projeto que é um pouco mais complexo, você vai envolver uma série de habilidades que você adquiriu em várias disciplinas, né? E o aluno vai conseguir realizar aquilo dentro de um certo prazo. E, além disso, existe uma forma de pensar que você aprende quando você estuda metodologia científica e quando você aplica metodologia científica no TCC, né? E essa forma de pensar, essa forma de resolver um problema, né? De você observar um fenômeno ou de você identificar um certo problema, de você verificar o que é que já tem naquela área que já foi feito, quais são as vantagens e desvantagens, quais são as lacunas que estão abertas e como é que você pode propor uma solução para aquilo, ou como é que você pode explicar aquele fenômeno, e como é que você vai mostrar que aquela sua explicação, que aquela sua proposta é válida. Porque aí você vai ter que pensar como é que vão ser experimentos, conduzir experimentos, relatar esses experimentos, comunicar esses experimentos que você fez, os resultados que você encontrou, tanto de forma escrita como de forma oral. E isso envolve uma série de habilidades que, no final, se não fosse no TCC, o aluno não teria a oportunidade de desenvolver. Então, acho que isso também é algo que que os alunos precisam entender, né? Sim. E acaba que no Brasil o TCC ele meio que ele é um ritual de passagem, né? Você se forma, se você fez o TCC, praticamente você está formado já, né? Então tem isso, né? Os alunos, quando eles terminam o TCC, a gente percebe no final da defesa que eles parece que tiraram o peso das costas deles, né? Tipo, agora eu estou formado, né? Agora eu mereço aquele título ali, né? Que eu estou aqui nesse curso, tal. Então acho que também é algo que é importante. Mas tem algumas... Pode falar. Eu complementaria, assim, só para talvez deixar um pouco mais concreto isso que o Otávio falou, um exemplo, né? Por exemplo, imagina que, sei lá, você tem uma empresa, desenvolvimento de software, alguma coisa assim, aí chega uma outra empresa, né, para te contratar, para fazer, por exemplo, né, o software, né, dessa empresa que quer te contratar, um software, sei lá, de otimização de rotas, né? Essa empresa trabalha com rotas, né, que ela faz distribuição de algum tipo de produto, e ela te procura para você fazer o software dela, né? Então, provavelmente vão ter várias habilidades aí que você conquistou ao longo do curso, né, que vão ser úteis quando você, né, e você vai combiná-las, né, para poder desenvolver isso, né? Então, você, por exemplo, vai ter que usar engenharia de software, né, para fazer análise de requisitos, né, para conversar com o cliente, para entender bem direitinho o que é que ele quer. Esse seria um dos primeiros pontos, né, de engenharia de software. Vai ter, digamos ali, a base matemática que você vai precisar para poder resolver aquele problema, tá? Nem sempre o problema é muito simples, né? Às vezes o problema é um pouco mais complexo e precisa de uma base matemática. Aí você vai usar, sei lá, um modelo de programação linear ou programação linear inteira, né? Alguma coisa assim para poder resolver, ou alguma técnica de inteligência artificial, né? Enfim, tem várias técnicas possíveis que você pode usar para resolver o problema. Esse é o outro ponto. E o outro ponto seria mais a parte de desenvolvimento mesmo, né? Então, as cadeiras que você fez de programação, né, desenvolvimento, todas elas vão, digamos ali, contribuir, né, para que você possa, né, no final, entregar, né, esse produto para o cliente, né? Então, é só para deixar um pouco mais concreto, né, isso que o Otávio falou, né, de combinar aí as diversas habilidades, né, que você aprendeu de forma separada, né, nas disciplinas, e que agora seria interessante combiná-las, né? E o TCC treina isso, né?